Olá, meu nome é Ana Carolina Pasquale e hoje eu vou apresentar o plano de ação da nossa escola. O tema do nosso plano de ação é observação em sala de aula, estratégias de construção de parceria com o professor. Esse tema é muito importante para que a gente consiga construir na nossa escola um ambiente de trabalho mais colaborativo, pautado no diálogo entre os colaboradores da nossa escola. Situação, problema e a nossa contextualização. Na nossa escola, nós enfrentamos muitos desafios que estão relacionados ao ensino e aprendizagem. Então, a gente observa no dia a dia que a gente tem poucas oportunidades de diálogo da direção, equipe pedagógica e os professores. Então, dentro disso, dentro dessa situação problema, a observação de sala de aula ela se torna uma estratégia extremamente eficaz. Por quê? Porque ela vai proporcionar mais conhecimento por parte da direção, da equipe gestora e equipe pedagógica. A equipe gestora vai ter mais conhecimento da dinâmica da sala de aula, do dia a dia da sala de aula. Isso vai facilitar para que novas ações sejam pensadas em conjunto e que possam ser implementadas dentro da sala de aula. Isso vai envolver algumas questões. Esses dois pontos foram citados, a gente citou como a nossa situação-problema para que a gente consiga pensar em cima dessas duas questões. Será que a observação de sala de aula, organizada como um trabalho coletivo, realmente resulta na melhoria da aprendizagem? Então, a direção e a equipe pedagógica ir observar a aula do professor, isso vai se tornar realmente uma estratégia eficaz? Novas ações vão ser realmente implementadas? Como essa prática pode contribuir para a melhoria do trabalho do professor, especialmente na redução da evasão e reprovação dos alunos? Melhoria do trabalho do professor, a gente cita aqui como pensar em estratégias para melhor organização do tempo do professor, do tempo da aula, ou pensar em atividades envolvendo metodologias ativas que coloquem o nosso aluno como protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Redução da evasão e reprovação. Evasão escolar, aquele aluno faltoso que não vem mais na sala de aula. Será que alguma ação do professor pode fazer com que esse aluno retorne para a sala de aula, que ele pare de faltar, que esse aluno se torne mais engajado na sala de aula? Engajado, eu quero dizer que resulte na troca de ideias entre o aluno e o professor, para que esse aluno melhore suas notas, não reprove. Os objetivos do nosso plano de ação. Como eu comentei no início, é promover uma atuação conjunta entre todos os profissionais da escola, todos os profissionais que eu cito, os profissionais da administração, que é da secretaria, inclusive quem trabalha na cozinha. Esse diálogo entre todos os profissionais da escola, através também da observação de sala de aula. Então, esse diálogo conjunto com todos os profissionais da escola e também da observação de sala de aula para que sejam pensadas intervenções didáticas no diálogo, no conteúdo, adequação do conteúdo. Esse conteúdo ele está adequado para a nossa faixa etária, daquela sala de aula, aquele perfil de aluno. A aula do professor foi bem pensada, envolveu todos os nossos alunos que também são alunos de inclusão escolar. Também organizar um planejamento detalhado para a observação de sala de aula. Não é somente a equipe gestora ir para a sala de aula, existe todo um passo a passo a ser cumprido. O professor precisa entender qual é o objetivo da equipe pedagógica em estar ali. Precisamos também organizar o que vai ser observado, os pontos que serão observados da sala. Também
oferecer grupos de estudo e reuniões pedagógicas, grupos de estudo envolvendo a observação de sala de aula para que ela seja realmente eficaz, reuniões pedagógicas para que isso seja muito bem pensado, para que aconteça os feedbacks, para que o professor saiba no que ele pode estar melhorando. Não é somente ir para a sala, fazer a observação para cumprir tabela, e promover feedbacks contínuos aos professores, sempre visando a construção de um ambiente colaborativo. Sabemos que muitos professores têm ressalvas em a direção e a equipe pedagógica estarem observando a sua aula, mas eu acredito que o feedback, a gente estar dando o feedback para o professor, faz com que isso se torne rotineiro, cotidiano, e que a gente atinja o nosso objetivo, que é o nosso ambiente colaborativo, sempre pensando na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Detalhamento das ações. Que ações dentro dessa temática serão implementadas? Primeira etapa, estudo e apresentação da proposta de observação de sala de aula. Estudo da proposta. A proposta que está vindo, a observação de sala de aula, ela está vindo por quê, para quê, com que objetivo? Também elaborar uma pauta do que será observado. Não virá algo pré-determinado, nós vamos elaborar conjuntamente essa pauta do que vai ser visto, como que será visto, qual vai ser a postura da equipe pedagógica e equipe gestora dentro da sala de aula. Isso pode acontecer em que sentido? Qual que é um exemplo do que será observado, um exemplo dessa pauta? A interação, a adequação do conteúdo, a organização do tempo, a atividade, ela foi pensada para todos os alunos? Quais recursos o professor está utilizando? Está utilizando somente uma aula do Excel+? Ele melhorou essa aula? Ele adequou essa aula para o seu aluno? Aquele aluno de inclusão, ele foi considerado dentro desse planejamento do professor? Segunda etapa, vamos elaborar um cronograma especificando as datas e os horários das observações, e isso será fixado no mural da sala dos professores. Além do mural da sala dos professores, pode ser enviado via grupo do WhatsApp também, para que todos tenham conhecimento de que qual aula será observada, qual horário que vai ser essa observação, vai ser observada a aula de que professor? Esse cronograma ele é importante para quê? Para que o professor consiga se organizar dentro da sua aula, não aplicar uma avaliação naquele dia, para que o pedagógico e a equipe gestora observe o dia a dia da aula do professor. Tem aquele aluno que está participando, aquele aluno não está participando por quê? E também sempre lembrando dos nossos alunos de sala de recursos, para que esse aluno que é identificado com alguma dificuldade de aprendizagem, que seja sempre encaminhado para a avaliação pela equipe multidisciplinar, para que esse aluno não seja esquecido e ele tenha um acompanhamento que ele realmente precisa. Também as observações, após essa observação, eu observei a aula do professor. Eu vou dar o feedback para esse professor de forma individual, para que ele não se sinta constrangido, para mim dizer o que eu observei, para mim dar o meu feedback, sempre pensando juntamente com o professor de que forma ele pode estar fazendo diferente, quais estratégias podem ser utilizadas dentro dessa aula, de que forma que isso vai acontecer. Cronograma e acompanhamento das ações. Isso vai ser pensado de que forma, vai ser acompanhado de que forma. O cronograma será feito durante a semana pedagógica e a hora atividade dos professores. É sempre importante, sempre que tem nós como equipe pedagógica, sempre que a gente tem esse tempinho, nós estarmos indo conversar com esse professor dentro da hora atividade. A gente sabe que na hora atividade é trocada muita figurinha entre os professores, né? Será atualizado semanalmente para garantir que todos sejam informados das ações, como eu comentei ali
no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre pode estar mandando, todo mundo tem que saber quando que vai ser observada a aula. O acompanhamento das ações incluirá reuniões pedagógicas, grupos de estudo, também a gente pode pensar naquela avaliação externa, né? Que a gente precisa sempre pensar nos nossos escritores que não foram bem apropriados, para que a gente sempre esteja adequando as nossas aulas. Conclusão, eu acredito que esse plano de ação sendo implementado, a gente vai garantir o nosso objetivo, que é a melhoria do ensino e aprendizagem. Conto com o apoio de todos, muito obrigada.